Bom, olá pessoal, eu vou fazer uma demonstração rápida hoje do Adobe Illustrator de práticas corretas quando você importa imagens para dentro do teu layout. O que marcar ou desmarcar as opções de vincular ou não vincular as imagens vão trazer para o teu arquivo e para a editabilidade do teu documento na prática. Então vamos dar uma olhadinha lá. Bom, pessoal, aqui a gente tem um layout realizado aqui no Illustrator, um folder em frente e verso, e como a gente vê, ele tem várias imagens, né? Quando você tem imagens dentro do teu layout, tem alguns detalhes que você deve prestar atenção e deve ter cuidado para o teu documento ficar, digamos assim, otimizado em relação ao teu trabalho e ao momento final de um documento como esse, por exemplo, que é a impressão, né? Primeiro, quando a gente importa as imagens para dentro do nosso layout, né, usando o comando que já é conhecido, que é o place, deixa eu só dar uma olhada aqui em qual é o número dessa imagem, é 41. Eu vou importar essa imagem e a gente vai ver o que seriam as opções disponíveis aqui. Para a imagem 41. Olha só, quando eu vou trazer a imagem, eu tenho esse botãozinho aqui, que é o link, né? O que quer dizer esse link? Quando esse botão fica marcado, essa imagem ela vai ficar vinculada ao meu documento. Ela não vai, de fato, ser incorporada ao documento. Ela vai ser lida da pasta da onde ela foi importada, que no nosso caso aqui é uma pasta com o nome de fotos tratadas finais. Ele vai buscar essa imagem lá. Então, se eu, porventura, tirar essa imagem dessa pasta, depois de ter trazido ela para dentro do meu documento, o Illustrator vai me perguntar por ela. Vou deixar marcado o link, vou clicar em Place, ele vai trazer a imagem. Vou colocar essa imagem aqui, a gente vê a imagem. Eu tenho o painel Links, que me ajuda a gerenciar as imagens que foram importadas. Vou chamar aqui o painel Links. A imagem selecionada aparece também selecionada no painel Links. Você vê que a imagem folder Aprendizes 41, quando aqui, do lado direito do nome da imagem, não apresenta-se nenhum ícone, essa imagem está vinculada. Então você vê que nesse folder todas as imagens estão vinculadas. Então, por exemplo, se eu pegasse, abrisse aqui uma pasta do sistema, localizasse lá a pasta onde estão as imagens, pegasse, por exemplo, essa imagem número 41, e simplesmente tirasse ela daqui da pasta. Vou pegar aqui a imagem 41, e vou arrastar ela aqui para fora. Só tirei da pasta, ou seja, eu movi. Essa pasta não faz mais essa imagem, ela não está mais naquela pasta. Ela está aqui, solta. Quando eu voltar aqui para o Illustrator, imediatamente ele me avisa que alguns arquivos foram perdidos ou modificados no painel Links. E ele pergunta se eu quero fazer essa atualização agora. Eu vou dizer que não. E ele passa a me mostrar o ícone, esse ícone aqui, para eu ficar informado de que essa imagem não está sendo localizada. Aqui está aparecendo duas vezes, porque tem a imagem duas vezes dentro do mesmo layout. Eu importei duas vezes. Eu posso fazer essa atualização usando um comando chamado relink. Tá? Eu clico aqui, vou clicar nesse ícone para o Illustrator me mostrar qual é a imagem que ele está trabalhando, essa de cá, não essa. E vou clicar aqui no botãozinho Relink, que é para eu relocalizar essa imagem dentro do computador. Sei que ela está aqui. Tem a opção de deixar ainda a opção Link marcada, ou seja, essa imagem ela ainda vai estar externa. A consequência da imagem externa e o risco da imagem externa é isso que a gente acabou de ver. Se você não gerencia bem as imagens que estão nas suas pastas, quando você tira ou renomeia ou deleta,
uma imagem que está sendo utilizada por um layout do Illustrator. No momento que você abre o arquivo do Illustrator, ele vai perguntar pelo link. Então, eu vou clicar em Place, ele vai atualizar. Atualizou aqui. Não atualizou essa porque eu pedi para atualizar uma só selecionei uma. Venho aqui no Relink. Vou localizar essa imagem e para a gente visualmente diferenciar no nosso documento, eu vou deixar a opção Link aqui desabilitada. Então, nesse caso, ele vai pegar essa imagem e vai incorporar, melhor dizendo, ele vai incorporar essa imagem no meu documento. Porque aqui, ó, já não aparece mais limpa como as outras. Ele tem esse ícone. Esse ícone aqui serve para você entender que ele pegou essa imagem e vinculou essa imagem ao documento. Isso tem uma consequência. Ele está me mostrando a imagem aqui, tá? E eu estou vendo que é uma imagem que tem CMYK. Como ela foi muito reduzida, o Illustrator não interpola na redução na área de trabalho, então ela foi para uma resolução altíssima de 1320 pixels por polegada. Essa imagem no disco, ela ocupa 73 MB. Significa que eu estou incorporando ao meu documento do Illustrator uma imagem com 73 MB. Tá? Se eu já tenho essa imagem salva numa pasta, não tem por que incorporar essa imagem ao meu documento. É só você prestar atenção nas imagens vinculadas para você não precisar achar que vai ter que que vai ter que incorporar todas as imagens no teu documento para não correr o risco de perder ou de fazer alguma alteração e o teu layout ficar precisando de atualização de link, como aconteceu agora quando a gente tirou aquela imagem da posição. Você vê que se eu voltar agora aqui no sistema, pegar essa imagem 41 e devolver ela para a pasta original e voltar lá para o Illustrator, ele vai identificar que tem uma imagem perdida. Eu vou dizer que não quero que ele atualize. Você vê que agora, em vez de ele mostrar duas imagens perdidas, ele mostra apenas uma, essa daqui. Porque ele tinha localizado recentemente ela naquela pasta fora da pasta das imagens e a gente novamente tirou de posição. Essa aqui ele não pede para atualizar porque essa já está incorporada ao documento, ela está fazendo parte do documento, ou seja, eu incrementei o tamanho do meu documento com muitos megabytes só porque eu estava na incerteza de saber gerenciar bem ou mal as imagens que eu estou vinculando aqui dentro do meu documento. Eu vou relinkar essa imagem, é a imagem 41. Vou deixar o link marcado. Vou fazer um teste. Vou salvar esse documento. Command S. Você vê que de todas as imagens que a gente tem aqui dentro, eu só tenho uma imagem que está embutida, que é essa daqui. Você vê que ele já cria um tempo muito maior no momento de salvar, porque como essa imagem está incorporada, essa imagem vai fazer parte do meu documento. Eu vou dar uma olhadinha lá na pasta para a gente ver o tamanho desse documento. O documento é esse daqui. Dá um clique nele. 52 megabytes. Isso é porque eu ainda salvei sem o preview do PDF. Vou deletar essa imagem, que é a imagem que a gente tem incorporada. Vou salvar com outro nome para a gente ver a diferença de tamanho do arquivo com a imagem incorporada e sem a imagem incorporada. Essa opçãozinha daqui, ela cria um PDF compatível embutido no documento. Isso permite, entre outras coisas, que você tenha um preview da imagem do teu documento do Illustrator no sistema, mas ela também incrementa muito o tamanho do documento, principalmente quando é um documento que tem muitas imagens como esse daqui. Vou deixar isso aqui desmarcado
e a gente vai salvar depois com ele marcado também, para a gente ver a diferença absurda no tamanho do documento. A gente vai ter 3 versões de documento no caso, né? Então olha aqui, esse documento que a gente acabou de salvar sem a imagem embutida ficou com 3,2 megabytes. O documento anterior, onde a gente incorporou apenas uma imagem, ficou com 52 megabytes. Imagina se a gente incorporasse todas as imagens. O documento ia ficar gigantesco e ia dar um trabalho imenso para salvar. Em algumas situações isso é necessário ser marcado, porque, por exemplo, eu posso estar fazendo uma ilustração, um gráfico do Illustrator, para importar esse gráfico posteriormente para dentro do InDesign, por exemplo. Se essa opção do preview do PDF não estiver marcada, o teu documento não vai ter preview nem na tela do InDesign. Tá? Vou aqui, ó, File, Save As, vou salvar lá dentro com um outro nome, Underline Preview, formato Illustrator, salvar, ele vai me abrir a janela de opções do Illustrator e a gente vai marcar aquela opção de criar o PDF compatível. Isso aqui. Isso vai me dar preview no sistema, isso vai me dar preview dentro de uma janela, por exemplo, do InDesign, se eu quiser importar para dentro do InDesign um documento, um gráfico feito dentro do Illustrator. Vou dar OK. Você vê que agora, como essa opção está marcada, o Illustrator vai demorar um certo tempo para salvar. Mas o PDF ele vai permitir que você tenha um preview no sistema, que você tenha um preview dentro da janela de outro aplicativo. Eu vou até, enquanto ele salva ele, você vê que demora, vou até esperar ele salvar completamente, para abrir o InDesign e a gente também testar dentro do InDesign, na prática, o que é um documento com o PDF compatível marcado no momento de salvar e o que é um documento sem o PDF compatível marcado na hora de salvar. Esse tempo todo que ele está demorando é para criar o PDF e para salvar o documento. O documento também termina ficando extremamente mais pesado, principalmente aqui que a gente tem uma boa quantidade de imagens com resolução bastante alta, né? Isso vai tornar o PDF bastante pesado e esse PDF vai estar embutido no meu documento. Mesmo que eu não tenha embutido aqui as imagens que estão utilizadas no documento do Illustrator, mas no momento de salvar, a gente deixou aquela opção marcada e aí ele vai ficar bastante pesado. Olha. O nosso documento com a imagem embutida, aquele que a gente salvou logo no início, com 52 MB, sem preview. O nosso documento com a imagem não embutida e também sem preview, 3,2 MB. E esse com o preview, mesmo com a imagem não embutida, mas com o PDF embutido marcado, olha que beleza. 681 MB só porque eu deixei marcada aquela opção para ter esse preview aqui no sistema. A função, entre outras coisas, daquele PDF embutido é criar esse preview. Então, por exemplo, se eu viesse aqui para o InDesign, criasse um documento e fosse importar esses documentos do Illustrator para dentro do InDesign, ia fazer muita diferença na visualização, porque esse daqui ia ser o único documento que ia me oferecer um preview além de dentro do sistema, dentro também da janela do InDesign. O InDesign não vai conseguir criar um preview para mim na área de trabalho desses dois documentos aqui, porque eles não têm o PDF compatível salvo dentro deles. Então, por exemplo, vou criar um documento novo aqui do InDesign. Ok? E vou importar lá aquele documento. Aqui primeiro aquele melevinho, né? Olha como ele vem. Percebe? É um problema, porque se eu mandar imprimir, vai sair normal. Mas eu não tenho preview na área de trabalho. Se eu venho aqui para o outro, e importo agora o outro PDF, aquele que tem o preview, apesar dele ser extremamente mais pesado,
mas ele vai me fornecer um preview na área de trabalho. Claro que um folder desse eu não criaria no Illustrator para importar para dentro do InDesign. Aqui ele veio sem a Sandrinha. Mas você vê que o preview para a gente aqui vai fazer muito. Está demorando que eu pedi um preview em alta resolução. Toda imagem em alta resolução, ela demanda muito desempenho da máquina, né? Então, aqui, ó. Isso aqui imprimir do mesmo jeito. Tá? Imprimir do mesmo jeitinho. Mas eu não tenho preview. Então, quando você estiver lá no Adobe Illustrator importando suas imagens para criar o seu layout, leve em consideração esses detalhes. Você vê que aqui dentro do documento, na prática, a única coisa que acontece realmente é quando você embute as imagens, o processamento fica um pouco mais lento. Porque quando você for salvar o documento, o Illustrator vai ter que salvar um arquivo muito maior. Se você deixar aquela opção de salvar o PDF compatível, lembrando, só mais uma vez aqui, que é deixar essa opção marcada, isso vai te incrementar o documento imensamente, principalmente se o documento como esse daqui tiver muitas imagens e em alta resolução. Tá? Isso aí deixa o documento bastante mais pesado. Se for um gráfico ou se for um documento que tenha poucas imagens, isso aqui vai fazer pouquíssima diferença. O PDF ele realmente fica muito pesado quando você tem imagens embutidas. Tá? Então, prestar atenção nesses detalhezinhos aí que são bem importantes quando você for importar imagens, vincular ou não vincular e deixar a opção de criar o PDF compatível marcada no momento de salvar. Ok? Então, boa prática do Illustrator depois dessa dica aí.